Eu ergo os meus braços para o Santo dos Santos, o Deus justo e perfeito, o único verdadeiro, o Todo-Poderoso, o Senhor invencível nas batalhas, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, o Deus da justiça, para abençoar os que creem neste momento, abençoar você que me ouve, aflita, desesperado, desorientado, perdido, doente, enfermo, oprimido. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, seja livre. Aonde quer que você esteja, no automóvel, em casa, no trabalho, na rua, no campo, na cidade, onde quer que você esteja, no palácio ou num barraco, ou mesmo debaixo de um viaduto. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba aí agora o Espírito da vida, para que você possa começar uma vida nova a partir de agora, uma vida justa, de acordo com o justo juiz, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. O altar é onde nós temos a representação, o simbolismo de Deus, do trono de Deus. Todas as vezes que Abraão teve com Deus, naquele lugar onde ele teve uma experiência com Deus, ele construía um altar de pedra, e ali ele oferecia os seus sacrifícios para glorificar a Deus. O mesmo aconteceu com Isaque, o mesmo aconteceu com Israel e todos os heróis da fé do passado. Por que o altar? O altar não é nada mais, nada menos do que o lugar que representa Deus e onde as pessoas têm oportunidade de chegar-se a Deus. Quando nós edificamos igrejas nos presídios, é para dar oportunidade para os detentos terem um encontro com Deus. O altar é para resolver os problemas. Jesus disse isso. Jesus fala do altar lá em Mateus, se você quiser ler conosco, Mateus capítulo 23, Evangelho de Mateus 23, e no versículo 19, ele diz assim, para os fariseus, para os hipócritas, para os religiosos hipócritas, ele diz assim, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ora, se o altar fosse algo físico apenas, ele não serviria para santificar a oferta. O altar que santifica a oferta é um local sagrado, santo. Nós não temos imagens, nós não temos nenhuma imagem, porque o altar já é suficiente, ele santifica a oferta. Como ele poderia santificar a oferta se ele não tivesse vida? E que autoridade tem o altar para santificar a oferta? Que autoridade? A autoridade do próprio Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, só para você ter uma ideia,
maior a respeito do altar, da importância do altar. Quando Deus criou os céus e a terra, o homem, o jardim, ele plantou um jardim para que o homem vivesse naquele lugar magnífico. E ele mantinha uma comunhão diária com o homem, Adão e Eva. Então, no jardim do Éden, não havia altar. E por que não havia altar? Porque a presença de Deus era constante na vida de Adão e Eva. Então não havia altar, não havia oferta, não havia dízimo, não havia sacrifícios. Tudo o que nós temos visto e feito hoje em dia, não havia naquela época. Porque o altar tornou-se o ponto de encontro com Deus. O ponto de encontro com Deus. Quando o homem pecou, quando o homem errou, quando o homem desobedeceu a Deus, então, para que este homem pudesse ter a chance, a oportunidade de se voltar para Deus, Deus instituiu o altar. E no altar, Deus sacrificou um animal inocente para poder cobrir o pecado de Adão e Eva. Compreende o que eu estou falando? Então, quando nós fazemos uma igreja, o local mais importante da igreja é o altar. Na realidade, a igreja é o que cobre o altar. É o que guarda, protege o altar da chuva, da tempestade, etc, etc. Mas o mais importante deste local não é o exterior, não é a beleza, mas está aqui, no altar. Então o altar foi criado pelo próprio Deus, para que o homem pudesse retornar para Ele, ter um encontro com Ele. Porque a partir do pecado, houve separação do homem com Deus. Por causa do pecado. O pecado fez o homem injusto, sujo, imundo. Como que Deus, que é justiça, que é santo, que é puro, iria conviver com uma pessoa impura, suja, imunda? Você teria coragem de estar bem arrumado, banhado, perfumado, limpo, entrar no chiqueiro do porco e se envolver lá com os porcos, brincar com os porcos? Não. Assim também é Deus. Ele é santíssimo. Ele é santíssimo. E para que ele possa ter comunhão com o homem, esse homem tem que ser limpo, puro, santificado, tem que ter, no mínimo, a natureza divina, a natureza de Deus, para que então ele possa estar em comunhão com o Altíssimo. Esse homem tem que ser justo, para que possa andar com a justiça. Se é injusto, não tem direito de andar com a justiça. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Deus criou o altar para que as pessoas pudessem colocar suas vidas, sacrificar suas vidas, dedicar suas vidas 100%, para que então Ele, Deus, viesse santificar essas vidas e fazê-las novas criaturas. O altar é para isso. O altar é para que você mude a sua vida, porque é no altar que ela é santificada. Santificada quer dizer separada. A palavra santo quer dizer, a pessoa santificada quer dizer separada para Deus. Santo não é aquela pessoa com auréola na cabeça, não. Santo não é aquela pessoa que vive uma vida
limitada, pautada na sua religiosidade. Não. Santo é aquela pessoa separada para Deus, que vive para ser testemunha viva do Deus Altíssimo. Deus é Espírito. Deus é Espírito. E como Espírito, como Ele pode manifestar-se nesse mundo, sendo Espírito? Como o Espírito de Deus pode se manifestar neste mundo? Ele só pode se manifestar nesse mundo quando ele encontra uma matéria, um corpo separado, santificado para ele, para que então ele possa usá-lo e então manifestar a sua grandeza na vida das pessoas. Isso não é religião. Isso não é uma doutrina. Isso é um fato. Isso é um mandamento. Isso é a palavra de Deus. Ele diz aqui: o que é mais importante? Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Eu penso que você está entendendo agora o motivo da oferta. A oferta não é esse dinheiro que você tem e coloca aqui. Quando você traz a sua oferta sincera e coloca no altar, Deus não vê a quantia que está ali. Ele vê o João, a Maria, o Antônio. Ele vê a pessoa. Ele vê a alma daquela pessoa. E aí está a grandeza da oferta. Se a oferta é justa, isto é, se a oferta é sincera, se a pessoa coloca no altar aquilo que é de mais precioso para ela, na realidade ela está colocando a sua alma no altar. Então, santificação daquela criatura. É por isso que muitas pessoas têm sido abençoadas na Igreja Universal. Mesmo não merecendo, elas recebem mundos e fundos, porque têm coragem, têm fé, para colocarem o seu tudo no altar. O seu tudo representa toda a sua vida. E Deus abençoa toda a sua vida. Mesmo elas não merecendo. Mesmo não merecendo. Porque o altar é o que santifica a vida da gente. Amém, pessoal? E tem mais. Tem mais. Quando você sai daí do seu lugar e chega aqui, junto do altar, o ambiente é outro. Você sente isso. Fisicamente você sente isso. Você sente aqui uma energia que você não sente em lugar nenhum neste mundo. O ambiente, a energia que nós vivenciamos aqui neste lugar, nós não temos nem mesmo dentro de casa. O que eu estou falando para vocês, o que os bispos falam para vocês do altar, não está escrito, não está decorado, não há um discurso já programado, não. Vem de dentro da gente, dirigido pelo altar, pelo Espírito do altar, que é o Espírito Santo. Amém, pessoal? E aqui, neste altar, cancerosos têm sido curados. Aqui no altar, miseráveis têm sido ricos. Aqui no altar, famílias têm sido reconstruídas. O que você achar de mais impossível neste mundo, aqui no altar tem acontecido milagre. Aqui no altar tem acontecido a transformação. Não porque merecemos, não é porque merecemos, mas por causa da fé. A fé
na palavra de Deus. O altar é o segredo, é o local onde você resolve todos os seus problemas. Você resolve todos os seus problemas. Não é mágica, não é uma mágica, mas é uma entrega, é uma dedicação da sua vida, que nem todos fazem, nem todos que vêm ao altar são sinceros. Daí porque nem todas as ofertas têm servido para Deus. A exemplo daquelas ofertas que os homens trouxeram diante de Jesus, lá no templo, em Jerusalém, que Jesus ficou observando. Jesus ficou observando as ofertas que as pessoas colocavam no gasofilácio. E nas ofertas, ele via o coração de cada um, ele via sinceridade, ele via fidelidade, enfim. Ele via o que a pessoa tinha dentro de si. E a despeito daqueles homens trazerem rios de dinheiro, grandes somas de dinheiro, de ouro, e colocarem no gasofilácio, Jesus desprezou, porque eles estavam dando o que lhes sobrava, o que não fazia falta. Mas quando ele viu uma viúva com 2 moedinhas insignificantes colocar dentro do gasofilácio, ele não falou para ninguém. Ele chamou os discípulos e disse: está vendo? Aquela viúva deu mais do que todos eles juntos. Eles não entenderam. Mas, Senhor, eles deram grande soma. É verdade. Eles deram dinheiro. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo. Da sua miséria, deu tudo. Tudo. Ela deu e não sobrou nada para ela. Ela deu mais para o altar do que ficou com ela. Jesus disse: ela deu mais do que todos eles. Deus não vê a quantia, a quantidade, o montante. Ele não vê isso. Ele vê a qualidade do que se coloca no altar. Porque quando uma pessoa considera o altar o próprio Deus, símbolo, tipo, representação de Deus, então ela faz o melhor no altar. É ou não é? E se ela faz o melhor, então ela recebe o melhor. Se ela dá por dar, não recebe nada. Não é abençoada. O altar santifica a oferta agradável a Deus, obviamente. Depois ele fala, no versículo 17: insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amém, pessoal? Então, o templo simboliza Deus. O altar é o próprio Deus para resolver os problemas das pessoas. Então, quando nós oramos para as pessoas, que nós trazemos as pessoas aqui no altar, as pessoas quando querem mudar de vida, oh meu Deus, eu quero sacrificar, porque o altar é um lugar alto onde se sacrifica. Então Deus criou o altar para sacrificar. Naquela altura, no Antigo Testamento, sacrificava-se animais. Com a vinda de Jesus, o altar foi o Calvário, quando ele sacrificou o filho dele. Mas depois que Jesus ressuscitou e ascendeu os céus, o sacrifício continuou da forma de entrega, porque Jesus sacrificou por nós e não temos que sacrificar por ele? Então aquela doutrina de, eu vivo pela graça de Deus, quer dizer que a graça de Deus te dá o direito de viver uma vida irregular e depois apelar
para o sacrifício de Jesus? Não. É assim no casamento? Você casa com uma pessoa que sacrifica por você e não exige de você também o seu sacrifício? Sim ou não? Entende o que eu quero dizer? O relacionamento ser humano-Deus depende de sacrifício. Deus fez o dele, o ser humano tem que fazer também o dele. O casamento é a mesma coisa. Representa, a Bíblia fala que o homem representa Jesus e a esposa representa quem? A igreja. E para que o casamento possa se manter, o que é preciso fazer das duas partes? O que é preciso haver das duas partes? Sacrifício. Você tem que fazer sacrifício pelo seu marido e o seu marido tem que sacrificar por você. Permanentemente. Amém? Se você fizer isso, você vai manter o seu casamento. Se você não fizer, seu casamento não vai existir. E se você fizer isso em relação a Deus, você vai ter comunhão com Ele, você será santificada pelo altar. Se você não fizer, não conte com Deus. Não venha citar o Salmo 91 quando estiver dando dor de barriga. Não, quando você estiver apertado, não pega o Salmo 91 e cite, mencione, ore. Se você não está assumida na sua fé, no seu sacrifício, na sua entrega para com Ele. Como você vê Deus? Pensa comigo. Raciocina. Como você vê Deus? Como você vê Deus? Você acha que Deus é do meu tamanho? Do seu tamanho? Como é que você vê Deus? Deus é espírito. E Ele é grande. Ele está acima de tudo que existe em todo o universo. Ele está acima de tudo. Não existe nem oxigênio acima dele. Ele ocupa todos os espaços. Ele é grande. Quando você olha para os céus e olha para o infinito, Deus está te dando uma ideia da grandeza dele. Ele é grande. Quando você vê o imenso mar, quando você vê o sol, quando você vê tudo que Deus criou, você tem uma ideia da grandeza de Deus. Você acha que Ele, tão grande, tão poderoso, tão glorioso, vai aceitar o segundo lugar na sua vida? Você acha que Deus vai aceitar? Você acha que Deus vai aceitar? O Espírito de Deus vai aceitar ocupar parte de você? Você, mulher, você aceitaria um homem que lhe desse tudo o que você quer, mas dividisse você com outra mulher? Você aceitaria isso? Se você que é humana, cheio de falhas, não aceita o segundo lugar na sua vida, imagine Deus. Entende o que eu estou falando? É só pensar um pouquinho. É só raciocinar. Se Ele não for o primeiro na sua vida, minha amiga, meu amigo, Ele não faz parte dela. E quando vierem as mazelas, os problemas, as dores de barriga, quando vier aquele problema insolúvel, não conte com Deus, salvo se você se entregar para Ele, corpo, alma e espírito. Amém? Salvo se você o eleger como primeiro na sua vida. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro grande mandamento. Quer dizer,
ele tem que ser o primeiro na sua vida. Primeiro do que a sua mãe, seu pai, seus filhos, sua família, sua vida, seu futuro. Ele tem que ser o primeiro. Agora você começa a descobrir, você dá asa à sua imaginação, você começa a pensar e diz assim: agora eu sei porque Deus não tem sido tão grande na minha vida. É ou não é? Sim ou não? Pô, minha vida é uma vida de azar, uma vida de desgraça, de dor de cabeça. Eu não consigo. Um dia eu estou bem, mas a semana toda eu estou mal. Um dia eu estou lá em cima, outro dia eu estou lá embaixo. E você tem uma religião. Você crê em Deus. Pelo menos, de forma hipotética, você crê em Deus. Mas esse Deus que você crê não corresponde às suas necessidades. Parece que Ele está lá no infinito e você está aqui sozinha. Sim ou não? Diga a verdade. Poxa, mas eu vou na igreja, e daí? Jesus estava falando com religiosos, não está falando com incrédulos. Então, meus caros, tenha esse entendimento. Use a sua inteligência. Use a sua razão. Deus é justiça. Deus é santo. Ele é o criador da justiça. Ele é o criador da fé. Ele é o consumador da fé. E se Ele não for o primeiro na sua vida, Ele não faz parte dela. E não venha colocar culpa das suas mazelas nele. Ele não tem nada com isso. Nada com isso. Nada com isso. E eu estou aqui para falar isso. Esse é o nosso discurso. Para mostrar para você, revelar para vocês o que Deus é. E como Ele deve ser visto. E como Ele deve ser considerado. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se Ele for o primeiro na sua vida, a sua vida nunca mais vai ser o que tem sido até aqui. Nunca mais. Nunca mais. Então a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua saúde, tudo na sua vida vai ter uma diferença brutal, porque Deus estará com você. Quando Ele exige que nós façamos dele o primeiro em nossas vidas, é porque primeiro Ele tem feito de nós o primeiro na vida dele. Entende? Se Ele exige que você o ame de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, é porque primeiro Ele ama você, independente do que você é ou deixa de ser. Mesmo que você não creia nele, mesmo que você o despreze, Ele ama você, de verdade. Mas esse amor só traz benefício para você. O amor dele só se materializa em você quando há um casamento, quando há um pacto, uma aliança entre você com ele. O que adianta você amar demais o seu marido, mas se ele não o ama? Adianta alguma coisa? Você acha que há casamento quando um ama demais e o outro despreza? Há casamento? Há união? Há harmonia? Há paz entre vocês? A mesma coisa com Deus. Mesma coisa com Deus. Pense, use a cabeça. Use o seu raciocínio, por favor. Não use religião, não. Use o raciocínio, a sua inteligência. Pense, raciocine. Você dá de tudo para o seu filho, e o seu filho não quer saber de você, gosta de drogas, gosta disso, gosta daquilo, te abandona. Eu pergunto, esse amor que você, mamãe, papai, dá para o seu filho, resolve? Não resolve. Só resolve quando o seu filho, depois de sujo, doente, enfermo, ferido, desprezado, chega à porta da sua casa e diz: mamãe, me ajuda, papai. Aí sim tem solução. É ou não é? Então,
É isso que Deus espera de cada um de nós. Que a gente se volte para Ele. E é no altar. É no altar que resolve isso. Quando você coloca a sua vida. Não é no altar que a gente casa? Não é? Pois é. Por quê, hein? Por que as pessoas casam no altar? Por quê, hein? Porque querem a bênção do altar. Então, Deus ama você mais do que você possa imaginar. Mas nada Ele pode fazer por você enquanto você não fizer dele o primeiro na sua vida. Graças a Deus por isso. Amém? Sabe por que é graças a Deus? Sabe por quê? Porque a sua vida não depende de favor do seu pai, da sua mãe, do governo, dos estudos, de faculdade, de condições, da esperteza, nada disso. Sua vida não depende de nada disso. Sua vida depende só desse casamento, dessa aliança com Deus. Você crê nele, colocar também a sua fé nele, colocar toda a sua vida nele e assumir essa fé. Aí sim, sua vida é transformada. Então você que tem sido rejeitado, você que tem sido uma pessoa infeliz e quer mudar essa situação, o altar é para isso. De segunda a sexta-feira, por esta emissora, às 23h45, participe da oração da meia-noite, direto do Pico do Jaraguá. Meu nome é Thaís. Meu nome é Rogério. E apesar de conhecer o Evangelho, a minha vida era um fracasso. Estávamos dentro da igreja já há algum tempo. Na época nós namorávamos. E devido a uma situação que surgiu, com a minha pessoa dentro da igreja, eu sujei meu coração e larguei a fé. Logo em seguida que o Rogério abandonou a fé, eu também me afastei. Por consequência disso, foi a pior fase da minha vida. Eu tinha até uma condição financeira muito boa e eu pensava que, dando de tudo para ela, eu iria fazer ela feliz. Mas não foi isso que aconteceu. O amor, carinho que a gente precisava, ele não dava. Ele tentava suprir com dinheiro, mas isso não era o suficiente para mim e para minha filha. Eu precisava do marido e ela precisava de um pai. Ele era bem distante, comigo ele era frio. Ele dedicava mais ao trabalho do que à família. Ela se tornou uma pessoa muito nervosa, muito agressiva, e eu a desprezava por isso. Eu desconfiava que ele estava me traindo, então isso foi o ponto-chave da nossa destruição no casamento. Então o medo que dominava meu coração era ele estando com a amante. Chegou um ponto que eu virei a cabeça. Eu queria sair, eu queria curtir. Eu me lembro que eu programava viagens já sozinho, não contava mais com a minha família, então eu deixava a minha família para segundo plano. E aí foi o nosso fundo de poço, o nosso casamento. Foi quando eu cheguei a pedir o divórcio para ela, porque eu já não aguentava mais aquela situação. Nessa tentativa de divórcio que ele chegou apresentando para mim, aonde foi que teve a nossa agressão física. Eu fui para cima dele com uma faca. Eu não aceitei aquela situação, porque dentro de mim eu achava que eu estava perdendo ele para outra mulher. Saí de casa, fui morar num hotel, abandonei ela, eu me lembro muito bem como se fosse hoje. Eu deixei apenas R$2 em cima do balcão e a minha filhinha, de 2 aninhos na época, e ela. E fui, com aquele pensamento de que eu estava me libertando. Pelo contrário, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro do hotel, veio um vazio. Um enorme vazio, mas ao mesmo tempo eu não tinha forças de chegar nela e pedir uma reconciliação, uma nova chance. E em cima disso, porque o nosso psicológico fica completamente abalado, eu comecei a mal administrar a minha vida financeira. Foi aonde nós tínhamos acabado de comprar a nossa casa novinha, nossos carros, eu fui perdendo tudo. E isso me acarretou uma dívida de R$600 mil. Isso me tirava o sono, a paz.
Todo dia deitava a cabeça no travesseiro e isso vinha latejar nos meus pensamentos. Pela primeira vez na minha vida passou o pensamento de morte. Dirigindo o meu carro que eu tinha, me passou que eu tinha que enfiar ele num poste, terminar com tudo, acabar. Pela primeira vez passou esse pensamento na minha cabeça. Passava várias vezes na minha cabeça o que vai ser da minha filha, o que vai ser do meu casamento. Então isso não me dava paz, essa dúvida. Em meio a toda essa situação desesperadora, foi quando meu irmão me fez o convite e me fez lembrar que havia um Deus. Sim, havia um Deus que podia me tirar daquela situação. Foi quando eu dei ouvido à voz dele e resolvi voltar. A primeira mudança que me deu foi no meu interior. Todo aquele Rogério que era antes deixou de existir e passou a vir um Rogério de coragem, de vigor, de ânimo, de força, para ir buscar a minha família, para resgatar meu casamento. Com isso, eu passei a ver nele que ele estava diferente. O caráter dele mudou, as atitudes dele mudou com a nossa família. Ele já não era mais o mesmo. Logo já era época de uma fogueira santa. E eu não pensei duas vezes, não pensei em mais errar. Me lancei com uma fé que nunca tinha exercitado antes. E eu fiz uma loucura da fé. E Deus transformou a minha história, de tal forma que Ele restaurou o nosso casamento. Tive o meu encontro com Deus, minha esposa também. E partindo daí, nós fomos reconquistando tudo aquilo que tínhamos perdido. Abriu-se a minha visão, abriu-se o meu entendimento. E eu comecei então a conquistar. Primeiro no meu trabalho, muito bem sucedido, no qual eu gerencio uma rede de postos no estado de São Paulo e Minas Gerais, e a partir dali Deus foi abençoando. Hoje nós temos a nossa casa nos melhores bairros da cidade, nós temos os nossos carros, temos o meu carro de trabalho, o carro do meu esposo, o meu carro particular de passeio, de viagem. Hoje nós temos um casamento abençoado. O Rogério hoje é um outro homem, eu também sou uma nova mulher. Hoje eu moro na casa que eu sempre sonhei, passeio, tenho viagens maravilhosas, as minhas filhas estudam nos melhores colégios da cidade. O espírito da fé me deu essa visão, me deu essa direção, me deu essa coragem, me transformou em um novo homem. E nós reconquistamos tudo aquilo que um dia eu havia perdido, principalmente a nossa família. Temos paz, temos segurança, temos Deus dentro da nossa casa. É um lugar do encontro com Deus, para quem quer se encontrar. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique, fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. O meu nome é o Alisson Felipe dos Santos. Meu nome é Adriele e nós vivemos a face da miséria.
Nós casamos, tivemos uma filha e a gente trabalhava numa empresa e quando a empresa faliu, tivemos que voltar para a nossa cidade de origem, onde lá, mesmo com um bom currículo, a gente não conseguia emprego, não conseguia nada, chegamos a morar num cômodo com 5 pessoas. O medo, ele dominava toda a situação, porque eu cheguei a pensar que a gente ia morar debaixo da ponte. Eu tinha desejo de morte, já tentei suicídio, porque a gente se vê naquela situação, naquela miséria, era tanto sofrimento, que eu falava, eu acho que não existe saída, não existe alguma coisa que vai levantar a gente. A gente vivia de cesta básica, de ajuda de familiares, e a minha filha não tinha nem o que comer. A gente foi do luxo para o lixo. Ao mesmo tempo a gente tinha tudo e em algumas horas não tinha mais nada. Em alguns meses a gente se viu numa situação no qual a gente pensava que nunca ia acontecer com a gente. E aquilo ali foi muito difícil. Me sentia humilhado, fracassado, porque eu era o provedor da família. A gente tinha, do momento que não tinha mais nada, daí eu pensava, o que eu vou fazer agora? Então, a gente não tinha o básico, então aquilo ali foi afetando, a gente foi se afastando um do outro, foi esfriando o nosso casamento também. Então, o que já não estava bem, ficou pior. Aí, através de um convite, nós fomos à Igreja Universal e lá, com todo o cuidado que a gente teve, com toda a orientação, através de correntes, orações, jejum, então a gente foi... Acompanhamento, exatamente. E a gente foi tendo essa direção da fé inteligente, que a gente fala. Então, foi através disso que a gente foi aprendendo que o que a gente estava vivendo tinha solução. Nós recebemos o espírito da fé, no qual a gente teve coragem, a gente teve ânimo, a gente teve força para poder não melhorar só aquela situação. Eu já não queria mais melhorar só aquele momento. Eu queria transformar a minha vida, eu queria uma mudança de vida, não uma mudança de estado ou momentâneo. Eu queria uma transformação da nossa vida. Foi quando veio a Fogueira Santa que a gente fez uma loucura da fé. O pessoal que estava ao nosso redor nos chamou assim de louco, nossos familiares, porque naquele momento a gente não tinha nada. Aos olhos humanos, o que a gente fez é uma loucura. Eu vi a face de Deus naquele momento entrando na nossa vida e fazendo uma transformação. Antes eu era fracassado e hoje eu sou um empresário. Da mesma maneira que nós perdemos rápido, através dessa loucura da fé, em um ano a gente conquistou. Não digo o dobro, eu digo acho que o triplo. Porque do nada veio clientes da onde não tinha, veio suporte da onde não existia, condição também da onde não tinha. A gente começou a empresa com R$20. Eu digo que eu não imaginava que eu teria o que eu tenho hoje, ou eu nem não pedi isso para Deus, porque eu pedia para Ele um suporte para criar minha filha. E Ele me deu muito mais do que eu precisava. Hoje temos automóveis, temos uma casa num condomínio resort, que é localizada num bairro nobre. Hoje a minha filha tem de tudo. Hoje a gente não falta nada. Hoje a gente tem 2 apartamentos que a gente comprou recentemente, que está na planta. Hoje a gente viaja para onde a gente quer, come do bom e do melhor. Hoje, o principal, nós somos referência para a nossa filha. Eu digo que não é só o material. O principal para a gente foi o espiritual, que dentro dessa casa hoje existe uma família abençoada, hoje existe paz, existe uma estrutura para toda a nossa família. Mas nada paga o espírito da fé, que foi através dele que a gente aprendeu a fazer essa loucura, a ter essa sabedoria, esse ensinamento, a força, o espiritual, a visão para ter tudo que a gente tem hoje. É um lugar do encontro com Deus, pra
quem quer se encontrar. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A Santa Ceia é a mais importante celebração cristã. Ela possibilita que os que verdadeiramente creem tenham a comunhão com o Senhor Jesus por meio dos elementos sagrados. Isto é, comer do pão e beber do cálice nos coloca em unidade e em concordância com o Salvador. Através da Santa Ceia, os caídos se levantam, os fracos são fortalecidos, os desviados são restaurados e a vida de Deus é derramada. Portanto, se você anseia a vida que vem de Deus, neste domingo, vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor no Templo de Salomão, ou em uma universal. Olá, Bispo, me chamo Ulisses e quero agradecer ao Senhor pela mensagem do seu livro O Poder Sobrenatural da Fé. Que o que mais me chamou a atenção no seu livro foi a respeito da gente ter uma fé sólida, a importância da gente proteger essa fé para a gente vencer as lutas que a gente enfrenta no dia a dia. Se a gente não tiver uma fé inteligente, se a gente não tiver uma fé consciente do que a gente crê, a gente não consegue enfrentar as lutas, não consegue enfrentar os problemas que nos afligem todo dia. Todo dia a gente tem lutas. Mas se a gente conseguir alimentar essa fé, guardar essa fé, a gente consegue vencer ela. E sempre que eu passo as lutas, sempre que eu passo pelos problemas da minha vida, eu lembro dessa parte do livro do Poder Sobrenatural da Fé que o Senhor fala. E por isso eu queria lhe agradecer por essa literatura que foi de grande valia na minha vida e tem sido até hoje, porque ficou guardado, é algo que a gente guarda, é um tesouro que fica na nossa mente, para sempre que a gente precisar, eu tenho esse recurso armazenado na minha cabeça. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. No 8º dia, após o nascimento do Senhor Jesus, os seus pais o levaram para ser apresentado no templo. Passados dias, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O desenvolvimento de uma criança vai muito além de educar e dar carinho. O seu filho ser ungido e consagrado garante um futuro seguro e protegido contra os males que o mundo oferece. Eu tenho minha filha, né? E quando criança ela sempre foi consagrada, foi apresentada a Deus. Então, se está na mão de Deus, nada de ruim vai acontecer a ela. Hoje ela tem 23 anos, ela está bem, está saudável, trabalhando e está buscando a Deus. Depois que eu ungi meu filho, ele não precisou da cirurgia, ele não precisou remover o pulmão, tirar o pulmão dele, ele não precisou fazer exatamente nada. Ele foi curado 100%. E eu não perco uma consagração. Neste domingo, na porta do Templo de Salomão, os bispos estarão consagrando as crianças para que o poder de Deus venha guardá-los de todos os males físicos e espirituais. Domingo, às 6 horas da manhã, na reunião do Espírito Santo. Às 9h30, na grande concentração de fé e milagres, com as 7 orações. E ao cair da tarde, às 18 horas, no estudo do Apocalipse, com a oração de transformação total para pais e filhos, no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você viu maravilhas nesses testemunhos, porque quando a fé é pura, é saudável, quando a fé é límpida, sincera, é impossível Deus não ouvir.
Foi isso que aconteceu com essas pessoas que foram curadas, receberam o Espírito Santo, que tiveram as suas vidas transformadas. E onde é que a fé se manifesta com o poder maior? Justamente no altar, porque o altar representa a Deus. Nós ficamos por aqui, amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.